Irmãos, eu quero compartilhar uma palavra com vocês que ela está queimando no meu coração, sabe? É uma palavra muito simples, eu não vou demorar, porque é uma palavra muito simples, mas ela está queimando aqui no meu coração e que essa palavra ela possa arder no teu coração também, ela possa queimar no teu coração. Amém? Os irmãos estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Amém. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo no livro de Jeremias, livro do profeta Jeremias, no capítulo 1. Livro do profeta Jeremias, capítulo 1. Enquanto você abre sua Bíblia ou anota, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Eu gostaria, se possível, vocês respondessem aqui nos comentários. Amém? Você já recebeu uma palavra de Deus para a tua vida? Alguma vez você já recebeu uma profecia? Deus usou alguém para falar com você a respeito do teu futuro, a respeito de algo que vai acontecer na tua vida? Alguma palavra que diz a você como que Deus vai usar você, se Deus vai usar você na cura, para pregar, para evangelizar? Alguém que já recebeu uma palavra de Deus desse tipo? Quantos aqui já receberam uma palavra de Deus? Não importa se é para o chamado, para o ministério ou para a sua vida pessoal, mas você já recebeu uma palavra de Deus? Deus já liberou uma palavra sobre a tua vida através de alguém? Ou Ele mesmo já falou com você, você ouviu Deus falando com você a respeito de algo da tua vida? Alguma promessa que Deus te fez? Aqui a irmã Milene comentou que eu recebi, o irmão Jean já escreveu aqui, eu já recebi. O apóstolo Caio escreveu que eu já recebi. Eu também já recebi, irmãos, várias palavras. E é sobre isso que eu quero compartilhar com vocês algo que o Espírito Santo ministrou no meu coração. Todos nós, somos frutos de uma palavra de Deus. É que sim, eu e você somos frutos de uma palavra liberada da parte de Deus. Você é uma palavra. Além de nós termos uma palavra a respeito do nosso destino profético, eu e você também somos uma palavra. Deus liberou uma palavra e houve você. Deus liberou uma palavra e eu passei a existir. Olha que interessante, um versículo que eu estava lendo, você não precisa abrir, mas eu vou ler para você, antes da gente ler o texto de Jeremias. Efésios capítulo 2, para você ver que como nós somos uma palavra de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 10, diz assim, porque somos feitura sua, criados em Jesus Cristo para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Olha que forte, irmãos. Eu quero que você preste atenção nesse versículo, porque é algo muito forte e essa revelação pode bombar teu coração hoje. Olha o que está dizendo. Primeira coisa, somos feitura sua. O que isso significa? Eu fui pesquisar o que significa a palavra feitura no grego. Irmãos, a palavra feitura no grego significa poema, poesia. Olha o que a palavra de Deus está dizendo. Somos poesia de Deus. Eu sou poesia de Deus. Escreve isso nos comentários. Eu sou a poesia de Deus. Eu sou um poema feito, dito pelo próprio Deus. Criados em Jesus para as boas obras. Agora, olha só que forte. As quais Deus preparou para que andássemos nela. Olha só. Além de Deus liberar uma palavra que é você é uma palavra que foi liberada de Deus e que se tornou realidade. Deus liberou a palavra e você se tornou realidade. Agora aqui está dizendo que Deus preparou algo para que andássemos em direção a esse algo. Além de você ser uma palavra, você tem uma palavra de destino. Escreva isso. Eu sou uma palavra e eu tenho uma palavra de destino. A palavra que eu quero compartilhar com você hoje, irmãos, é sobre o seu destino profético. Porque quando Deus liberou uma palavra a teu respeito e você se tornou realidade,
Deus também já preparou algo destinado a você. Algo grande destinado à tua vida, ao teu chamado, ao teu ministério. É por isso que você recebe palavras da parte de Deus constantemente. Olha só, o Espírito Santo, uns 2 anos atrás, me deu um direcionamento. Ele falou: filho, escreve todas as palavras que você receber, para que você nunca se esqueça delas, porque elas dirigirão você até o seu destino profético. Porque nós podemos receber uma palavra de Deus hoje, uma profecia, e esquecemos ela daqui a um tempo. Mas, irmãos, de tempos em tempos eu venho aqui, ó, no meu caderninho profético. Esse caderninho aqui, essa agenda, eu separei só para escrever as palavras que eu recebo de Deus. Aquilo que Deus fala comigo no meu secreto, eu escrevo aqui. Aquilo que Deus usa outros profetas, apóstolos, para falar comigo, eu escrevo aqui. Aqui tem palavras de vários homens de Deus que profetizou sobre a minha vida. Tem palavras liberadas pelo profeta Caio aqui. Sabe, irmãos, uma coisa que eu percebi quando eu comecei a escrever as profecias e as palavras que eu recebia, eu comecei a perceber que a profecia, a palavra que eu recebi, estava ligada a outra palavra que eu recebi de outra pessoa diferente. Profetas diferentes, falando as mesmas coisas, e as palavras se completavam e se encaixavam. Deus vai formando um quebra-cabeça. Ele libera uma palavra hoje, é uma parte do teu destino que foi revelada. Daqui a uma semana Deus libera outra palavra que vai complementar aquela e vai te dando norte, vai te dando direção. E você precisa estar atento àquilo que Deus está falando, para que você não se desvie do destino profético que Ele tem liberado sobre a tua vida. Então aqui, ó, eu tenho várias palavras aqui, ó, que Deus liberou a meu respeito, irmãos. E que eu estou vendo essas palavras se cumprindo na minha vida. Eu quero dizer para você essa noite, que está queimando meu coração aqui, Deus vai cumprir cada palavra que Ele tem liberado sobre a tua vida, porque Ele já preparou. Quando você veio à existência, um caminho já está preparado para vocês, que está dizendo aqui no livro de Efésios, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Nós temos um caminho profético a seguir. Nós precisamos estar atentos ao direcionamento de Deus. E Ele vem através de palavras proféticas que são liberadas sobre a nossa vida. Amém? Aleluia. Você está acompanhando os comentários aqui, tá bom? Agora, olha que lindo que a palavra de Deus diz. Nós somos uma poesia de Deus. Nós somos a poesia de Deus. Olha que lindo, irmãos, que a palavra de Deus está dizendo a nosso respeito. Agora eu quero que você acompanhe comigo aí no livro de Jeremias, capítulo 1, do versículo 4 ao 10. Jeremias, capítulo 1, do versículo 4 ao 10. É muito forte, irmãos, o que o Espírito Santo falou no meu coração. Diz assim o texto: assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo, grifa isso, veio a mim a palavra do Senhor. Perceba, a palavra do Senhor é que nos guia, é o que vai nos guiar ao nosso destino profético. Por isso nós precisamos aprender a ouvir o que Deus está falando no nosso íntimo e através de homens e mulheres de Deus. Assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo, antes que eu te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, e às nações te dei por profeta. Então disse eu, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Mas o Senhor me disse, não digas sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me na boca, e disse-me o Senhor, eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te nesse dia sobre as nações, sobre reinos, para arrancares, para derribares, para destruíres, para arruinares e também para edificares e para plantares. Olha só, irmãos, que experiência do profeta Jeremias. Jeremias ainda era uma criança e Deus veio trazer uma palavra para ele a respeito do destino dele. E olha o que Deus começa a falar para ele. Olha, Jeremias, antes, preste atenção,
Antes que você fosse formado no ventre da tua mãe, eu já te conheci. Porque Deus é eterno. Ele está na eternidade, ele já está no futuro. Eu te conheci. Por que Deus conhecia ele? Porque ele foi uma palavra que foi liberada por Deus, que se tornou realidade, assim como eu e você. Nós somos a palavra de Deus que se tornou realidade. E antes que você saísse da madre da tua mãe, eu te santifiquei e te dei como profeta às nações. Perceba que Jeremias já era profeta antes dele existir. Antes que ele fosse formado no ventre, Deus já conhecia ele e já tinha um destino profético liberado para ele. Porque vem junto com a palavra de Deus a nosso respeito. Você tem algo que foi liberado na eternidade que precisa se realizar aqui, no natural. Você é uma palavra que está sendo realizada. Você tem um destino. Deus já liberou, já preparou algo para você. É isso que nós vemos. Encaixa o texto de Efésios. Deus já preparou algo para que andássemos naquilo. Deus já tem um destino profético para você. Deus tem um destino profético para mim. Deus tem um destino profético para cada um de nós aqui. E nenhum destino é igual ao outro. Deus vai me usar de uma maneira, Deus vai usar você de outra maneira. Mas o que eu quero que você entenda é que tem algo preparado para você que precisa se cumprir. E aqui Deus estava apontando o caminho para Jeremias. Olha, Jeremias, eu te separei como um profeta de nações. Aí o que acontece? O profeta Jeremias começa a olhar para a limitação dele e para a situação em que ele estava. E ele diz: Senhor, eu sou tão pequeno, eu sou um menino, eu sou uma criança, eu não sei falar. Ele estava olhando a situação em que ele se encontrava, a realidade que ele se encontrava e as limitações que ele possuía. Agora eu vou falar o que eu quero que você escreva isso num caderno, que você escreva aqui nos comentários, que você escreva em algum lugar para você lembrar disso durante a semana inteira. A sua situação atual. Escreva isso. A minha situação atual não muda o que eu já sou em Deus. Isso é muito forte, irmãos. Às vezes você recebe uma palavra de Deus, mas quando você olha para a tua realidade, no dia de hoje, você fala: é impossível isso acontecer. É impossível disso aqui acontecer na minha vida. Parece que essa palavra de Deus nunca vai se cumprir. Mas as circunstâncias não definem quem eu sou e o que eu já tenho em Deus. Porque existe, irmãos, uma verdade que é temporária, que é a situação que você se encontra hoje. Mas existe uma verdade eterna que é maior do que a verdade temporária. Jeremias era uma criança, ele tinha limitações, não sabia falar, essa era a verdade temporária. Mas a verdade eterna sobre ele é que Deus já havia separado e santificado ele como profeta às nações, ele já era ungido na eternidade. Ele já era um profeta na eternidade. Existe uma verdade eterna a seu respeito. Você é rei e sacerdote para Deus, você é filho. Você é filho, herdeiro de todas as coisas juntamente com Cristo. Existem verdades eternas a seu respeito que são maiores do que a verdade temporal que você está vivendo hoje. Às vezes Deus liberou uma palavra que você vai às nações, mas quando você olha para a sua situação financeira, você fala: não tem como eu sair nem do meu estado, nem da minha cidade. Eu não tenho dinheiro para a passagem do ônibus para a cidade vizinha. Mas existe uma verdade eterna a seu respeito que é maior do que essa temporária que você está vivendo. E eu quero dizer para você que a situação que você se encontra hoje não define quem você é em Deus, quem você já é em Deus e o que você já tem nele. Porque se Deus prometeu, é Ele que vai cumprir, irmãos. Não é nas suas condições, não é na força do teu braço. Se Deus falou, Ele vai cumprir. Ele enviará, Ele dará os recursos. Não olhe para o teu braço, mas agarre a palavra de Deus para a tua vida. Por mais impossível que pareça, agarre a palavra de Deus para a tua vida. Você precisa agarrar o teu destino profético e não abrir mão dele. Não permita que a verdade temporal anule a verdade eterna na tua vida. Quem está entendendo a palavra até aqui? Deus já tem algo liberado sobre a tua vida que precisa se cumprir.
A palavra de Deus a teu respeito precisa se cumprir, mas depende de você abraçar o teu destino e essa palavra que Deus liberou para a tua vida e ir em direção a ela. Porque não adianta receber a palavra de Deus, mas se eu não me movimentar em direção a essa palavra, você vai entender o que eu quero dizer daqui a pouco. Eu recebo a palavra de Deus, mas eu preciso ir em direção a essa palavra para que ela se cumpra na minha vida. Amém? Olha só, quero que você entenda. O que a palavra de Deus diz a respeito, a nosso respeito do que nós podemos fazer? Olha só, alguém aqui já recebeu uma palavra da parte de Deus que Deus usaria você para curar os enfermos? Responda aí para mim. Quem aqui já recebeu uma palavra de Deus que Deus usaria você para curar os enfermos, que Deus usaria você nos dons, que vidas seriam tocadas através da tua vida? Deus estava te chamando para algo grande. Comenta aqui. Preste atenção no que eu vou te dizer agora. Pastor, Deus falou que eu seria um ministro de cura. Irmãos, então você não vai ser um ministro de cura, você já é. Mas, pastor, eu não estou curando ninguém, mas você já é. Não vai se tornar, você já é. Se Deus falou que Ele ia te fazer um empresário, então você não vai ser, você já é. No mundo espiritual as coisas são, não serão, já são. Em Deus você já é um ministro de cura. Em Deus você já é um profeta de nações. Em Deus você já é um apóstolo. Em Deus você já tem um ministério. Em Deus você já é. Então pare de olhar a verdade temporal que você se encontra e comece a olhar a verdade eterna de quem você já é em Deus. Não olhe o que você é hoje. Olhe o que você já é em Deus e caminhe em direção a isso. Caminhe em direção a esse destino profético, aquilo que Deus já falou a teu respeito. Se Deus falou que eu seria um ministro de cura, então eu preciso cumprir essa palavra, eu vou começar a orar pelos enfermos. Se Deus falou que eu seria um pregador da palavra, então eu vou começar a pregar a palavra hoje. Eu não vou esperar algo de sobrenatural acontecer daqui a 10 anos, porque se você ficar parado esperando a palavra se cumprir, ela nunca se cumprirá. Você precisa ir em direção ao que Deus falou. Se Deus falou que você vai ser um pregador da palavra, se você não começar a pregar a palavra hoje, você nunca vai chegar ao seu destino profético, porque você já é, mas você precisa manifestar o que Deus colocou dentro. É por isso que aqui em Jeremias nós vemos Deus dizendo assim, as minhas palavras coloco dentro da tua boca. Deus já colocou dentro de você um destino, Deus já colocou dentro de você algo, e você precisa caminhar em direções para que isso se manifeste. Olha aqui, ó. Recebi uma palavra, recebi sim. Deus vai mexer com você, te enviando para um lugar onde será muito usada por Deus, onde há uma grande necessidade. Então, olha só, como que você abraça a palavra de Deus? Deus falou para você algo, que é para você se preparar para isso. Se Ele te falou que vai te enviar para um lugar, para ser usada, onde há grandes necessidades, então eu já começo a me preparar para aquilo. Vou te dar um exemplo. Mês passado eu estava ouvindo um testemunho de um pastor, ele queria ir para Israel, mas ele não tinha dinheiro, ele não tinha condições nenhuma. Ele estava olhando o quê? A condição que ele se encontrava. A verdade temporal, a verdade temporária. E aí o apóstolo dele chegou para aquele pastor e falou assim, eu estou te vendo em Israel. Eu estou vendo você em Israel no mês que vem. Você vai viajar para lá. Irmãos, ele recebeu uma palavra. Preste atenção. Ele recebeu uma palavra que Deus levaria ele para Israel no mês que vem. Ele se preparou porque ele continuou olhando a verdade temporal, que ele não tinha condição. Ele não tinha dinheiro. E ele não se moveu. Ele falou, Deus vai me levar para Israel. Mas ele não se moveu, ele não se preparou. Irmãos, de repente chega um empresário para aquele pastor e fala assim, pastor, vai ter uma caravana para Israel semana que vem, com o apóstolo tal, e eu quero pagar a tua passagem para você ir para Israel. Aquele empresário ia dar a viagem para Israel, mas aquele pastor não tinha passaporte.
não daria tempo de tirar o passaporte para ele ir para Israel. Você entende? Ele não agarrou a promessa, ele não agarrou a palavra. Ele ficou olhando a verdade temporária dele, que ele não tinha condição. Mas Deus falou que ia dar, mas ele não se moveu em direção à palavra. Peraí, Deus falou que vai me dar a viagem para Israel, então eu vou me mover em direção à palavra, eu vou tirar o passaporte, eu vou comprar a mala para a viagem, eu vou me mover em direção à palavra. Não importa a minha condição, Deus falou, ele é que eu vou cumprir, ele vai mover céus e terra, mas vai cumprir. Mas eu preciso me mover em direção à palavra. Consegue entender com esse exemplo? Se Deus falou que vai te usar em cura, vai em direção a essa palavra. Peraí, Deus falou que eu seria um grande ministro de cura, então eu vou começar a me preparar. Eu vou estudar sobre cura, eu vou mergulhar no assunto de cura, eu vou ler todos os versículos que falam sobre cura divina, eu vou entender os fundamentos da cura divina, eu vou me preparar, eu vou estudar, eu vou receber oração de homens de Deus, eu vou aprender com homens de Deus, e eu vou orar pelos enfermos, e Deus vai começar a me usar. Mas se você não fizer nada, não se mover em direção àquela palavra, você nunca vai manifestar o que você já é em Deus. Quem está entendendo? Se Deus falou que você vai ser um empresário, comece a estudar. Comece a estudar o marketing, comece a estudar administração, se mova em direção a isso. Comece a estudar o que você pode fazer, como você pode abrir empresa, como que abre uma empresa, como que gere gestão de tempo, gestão de talentos. Comece a estudar, se prepare para isso. Se Deus falou que vai te levar às nações, então comece a estudar um idioma novo, comece a se preparar, tira o teu passaporte. Se Deus falou que você vai ser um itinerante, que você vai pregar a palavra pelos 4 cantos da nação, se prepare, compre a mala de viagem, mas se prepare e faça alguma coisa que aponta que você está se preparando para aquela palavra. Eu mesmo vivi isso, irmãos. Eu recebi uma palavra, está aqui no caderninho. Um apóstolo falou para mim assim: se preparem, pastor Jonatas, porque vem tempo de viagens aí. Vem tempo de viagens. Só que, o que eu fiz? Eu escrevi a palavra aqui, mas eu não me preparei. Aí, quando começou a chegar os convites para mim viajar e pregar, eu não tinha nem a mala para ir no avião. Eu tive que comprar de última hora, quase não deu tempo da mala chegar, e quase que eu não tinha mala para ir viajar. Ou seja, Deus já nos avisa antes para que nós nos preparemos e comecemos a andar em direção à palavra que Ele liberou. Só assim o seu destino profético vai destravar, irmãos. Só assim o seu ministério vai destravar. Você precisa começar a se mover em direção à palavra que Deus liberou. Se Deus está dizendo, eu estou te dando as nações, então o que você vai fazer nas nações? Comece a se preparar para elas. Espera aí, eu preciso entender um pouco da cultura, eu preciso aprender um novo idioma, preciso tirar meu passaporte para poder ir às nações. Comece a se movimentar e Deus trará a existência. É dele o querer, é dele o realizar, mas eu preciso ir em direção à palavra. Amém? A preparação é resposta ao céu sobre a palavra recebida. É isso. E quando você se movimenta, você está respondendo aos céus. E os céus respondem a tua fé. O céu é reativo. O mundo espiritual é reativo. Totalmente reativo. Você precisa ter uma ação para que haja uma reação. Comece a se movimentar em direção à palavra. Você é uma palavra e você tem uma palavra de Deus. Comece a andar em direção a essa palavra que você recebeu de Deus. Porque a minha é diferente da tua. Meu destino profético é diferente do teu, mas eu tenho que ir em direção ao meu. Eu não posso almejar o seu, eu não tenho que entrar no teu caminho, no teu destino, eu tenho que cumprir o meu, eu preciso cumprir o que a palavra de Deus diz a meu respeito. E você precisa cumprir o que a palavra de Deus diz a seu respeito. Mas você precisa aprender a ouvir Deus. E prestar atenção naquilo que Deus está falando, seja dentro do teu coração, seja através da palavra, seja através de homens e mulheres de Deus. Mas se movimente, recebeu uma palavra de Deus, se movimente até ela. E aí ela se manifesta. Vamos continuar aqui. Não olhe a verdade temporária. Não olhe as suas limitações. Deus te capacita. Pastor, mas eu não sei falar. Não importa. Deus te dará as palavras. Comece na sua simplicidade. Comece
Com o que você tem agora, aí Deus trará os recursos. À medida que você se movimenta, Deus vai trazendo recursos. À medida que você se movimenta, Deus vai capacitando. À medida que você libera o pouco da unção que você tem, Deus aumenta e multiplica a unção que você tem. Quanto mais eu movimento a unção dentro de mim, mais unção de Deus é liberada sobre mim. Mas quando eu paro de movimentar a unção se seca. Ela seca. Você trava espiritualmente. A unção de Deus precisa estar em movimentação para que ela flua mais intensamente e ela venha mais intensamente. O segredo da unção, irmãos, é liberar. Quanto mais eu libero a unção, quanto mais eu libero o que eu tenho em mãos, quanto mais eu libero o que eu tenho, mais Deus me dá. Quanto mais você oferta, mais você recebe de Deus. Quanto mais você planta, mais você colhe. É movimento, é ação e reação, é semeadura e colheita. Então não olhe a tua limitação como Jeremias estava dizendo, eu não sei falar, eu sou pequeno, eu não tenho condição. Não, Deus dará as condições, Deus capacitará você, mas você precisa se movimentar em direção à palavra. Amém? Então escreva isso aí, ó. Eu não serei, eu já sou. Eu não serei algo em Deus, eu já sou. Eu não serei um ministro de cura, eu já sou. Eu não serei um apóstolo, eu já sou. Existe uma verdade eterna a meu respeito. Existe uma verdade eterna a teu respeito. E essa verdade precisa se manifestar. Ela não pode ficar dentro de você, ela precisa vir para fora. Coloque para fora o que Deus colocou para dentro. Olha só, vou te dar um exemplo. Jacó. Anote aí, depois você lê lá o texto de Gênesis capítulo 25. Anote aí para você ler o texto depois. Gênesis capítulo 25, do versículo 21 ao 23. Olha só, eu vou ler para você, mas depois você mergulha no texto. Diz assim, ó, Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, por quanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse, se assim é, por que sou eu assim? E foi perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse, olha só, Deus falou. Uma palavra liberada por Deus aqui. 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se divirão das tuas entranhas. E um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Aqui já havia uma palavra profética de destino profético a Jacó. O maior servirá ao menor, o primeiro servirá ao segundo. Havia uma palavra sobre Jacó antes dele nascer. Jacó era uma palavra que estava se tornando uma realidade e ele precisava ir em direção ao seu destino profético. Amém? Olha só, outro exemplo é Abraão. Gênesis capítulo 17, do versículo 3 ao 7. Agora presta atenção. Olha só. Abraão foi chamado de pai de multidões, sem mesmo ainda ter filhos. Quando Deus chega e fala, Abraão, você será pai de multidões, você é pai de multidões. O seu nome, a partir de hoje, é pai de multidões. Deus vem e muda o nome de Abrão para Abraão. Abrão significava homem sem filho. Aí Deus vem e muda para Abraão, pai de multidões. Deus chamou Abraão de pai de multidões antes de Abraão ter sequer um filho. Por quê? Abraão já era pai de multidões, porque havia uma verdade eterna sobre ele, de que ele seria pai de multidões, ele precisava cumprir a palavra que estava sobre ele. Deus já havia liberado algo para ele na eternidade e aquilo precisava se cumprir. E Abraão precisava caminhar em direção a essa palavra. Olha o que diz Gênesis 17, versículo 3 ao 7. Então caiu Abraão sobre seu rosto e falou Deus com ele, dizendo, Deus liberando palavra, quanto a mim, eis a minha aliança contigo, serás o pai de muitas nações. Deus liberando a palavra sobre ele. E não se chamarás mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de multidões, por pai de nações te tenho posto. E te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti.
E estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência depois de ti em suas gerações por aliança perpétua, para te ser a ti por Deus e a tua descendência depois de ti. Olha só, Deus vem e libera uma palavra sobre Abraão, uma palavra, uma verdade eterna. E Abraão precisava caminhar em direção a essa palavra. Deus vem e troca até o nome dele. Olha, não, agora você é. O seu nome é pai de multidões. Mas ele não tinha nenhum filho. Mas ele já era. Você já é em Deus. Você já tem em Deus. E a verdade temporal não muda, não define quem você é e o que você já tem em Deus. É o que a palavra de Deus diz lá em Efésios. Que ele já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos em Cristo Jesus nos lugares celestiais. Tudo que eu preciso, Deus já me deu. Tudo que eu sou, tudo que eu vou ter, tudo que eu vou ser, já está lá. Já é uma verdade eterna. Eu só preciso me movimentar em direção à palavra que Deus está liberando a meu respeito. Eu só preciso me movimentar em direção à palavra profética, ao meu destino profético. Outro exemplo que eu vou te dar, porque eu vou mais me aprofundar nisso aqui. Irmãos, abre aí a sua Bíblia comigo, Mateus capítulo 3. Porque foi nesse versículo que Deus começou a ministrar comigo. Mateus capítulo 3. Você conhece o ministério de João Batista, mas João Batista foi profetizado pelo profeta Isaías muitos anos atrás. E João Batista era uma palavra de Deus que foi liberada anos atrás por outro profeta, que precisava se tornar uma realidade. E João, o pai de João, recebeu essa mesma revelação dada por um anjo, de que ele prepararia o caminho do Messias. Havia um destino já liberado sobre ele, e ele tinha ciência da palavra. Ele tinha ciência de quem ele era. Tanto que ele fala: eu sou a voz do que clama no deserto. Eu sou aquele que prepara o caminho. Eu sou aquele que vem antes do grande eu sou. Ele sabia quem ele era em Deus. Ele conhecia a verdade eterna a respeito dele, conhecia a verdade eterna a respeito de Jesus. Porque ele diz: eu não sou, eu preparo o caminho para aquele que é. Tanto que ele fala: eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. Eu tenho que ir até você, mas você vem a mim. É algo muito forte isso, irmão. João Batista tinha consciência do destino dele, tinha consciência do destino de Jesus, mas ele não tentou viver o destino de Jesus, ele viveu o dele. Eu preciso cumprir a palavra a meu respeito, e você a sua identidade em Cristo. É muito importante, nós recebemos uma palavra poderosa aqui, semana passada, sobre a nossa identidade em Cristo. Eu tenho a minha identidade. Eu não sou cópia de ninguém. E eu não posso ser cópia de ninguém. Você não deve ser cópia de ninguém. Nós podemos admirar homens de Deus, mulheres de Deus, sim. Mas Deus quer que você seja genuíno. Deus quer que você seja você mesmo, porque Ele preparou algo que é destinado somente a você, e só você vai poder viver isso. E só você vai poder ser aquilo que Deus preparou para você ser. Eu não posso ser aquilo que Deus preparou para que você seja. Identidade de filho, identidade em Cristo. Você precisa descobrir qual é a tua, para que você viva realmente o teu destino profético, o teu chamado, no máximo possível. Olha só, Mateus capítulo 3, versículo 13 ao 15, diz assim, ó. Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-lhe, dizendo: eu careço ser batizado por ti, e vens tu a mim. Irmãos, foi aqui que o Espírito Santo queimou meu coração. Nesse versículo 15, olha o que diz. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a palavra. Então ele permitiu. Jesus conhecia a palavra a respeito dele. E Jesus também conhecia a palavra a respeito de João Batista, que João Batista era aquele que preparava o caminho para o Messias. E Jesus sabia que ele era o Messias. Cada um tinha a sua identidade, cada um tinha o seu destino. E ambos precisavam cumprir a palavra profética de cada um.
Eu sou aquele que clama no deserto, eu sou o que prepara o caminho, então eu preciso preparar o caminho. E foi o que João fez, ele veio preparando o caminho, declarando: é chegado o reino de Deus a vós. O reino de Deus está chegando, arrependam-se e se preparem para entrar no reino. Ele tinha um destino e ele tinha sua identidade. E ele veio e cumpriu. Ele declarou, preparou o caminho. E aí veio Jesus logo em seguida, foi batizado por João. E ali Jesus começou a implantar o reino. João Batista proclamava: o reino está chegando. E quando veio Jesus, Jesus proclamou: o reino chegou. É chegado o reino a vocês. João apontou o reino. Jesus estabeleceu o reino. Cada um cumpriu a palavra que tinha a respeito de si próprio. Consegue entender isso? Jesus, olha o que Jesus fala. João, é necessário que nós venhamos cumprir toda a palavra. Eu preciso cumprir a palavra que diz respeito a mim. E você precisa cumprir a palavra que diz respeito a você. Porque os nossos destinos estão conectados, mas você precisa cumprir a palavra que diz a respeito de você, que você é a voz que clama no deserto, que prepara o caminho. E eu vou cumprir a palavra, porque eu sou o caminho. É forte ou não é, irmão? Não sei se vocês estão pegando no espírito que a palavra de Deus está revelando para nós hoje. Quem está entendendo a palavra? Vocês estão comigo? Estão entendendo? Olha o que Jesus diz. É necessário que nós venhamos cumprir a palavra. Em outra tradução vai dizer assim: é necessário cumprirmos toda a justiça. A palavra de Deus é a justiça de Deus. Então olha o que Deus está falando para você hoje, irmãos. Preste atenção no que Deus está falando para você hoje, através dessa palavra profética. Vou usar o nome de vocês que estão aqui. Olha o que Deus está falando para você. Eladir, é necessário que você cumpra a palavra que eu liberei sobre a tua vida. Profeta Caio, é necessário que você cumpra a palavra que eu liberei sobre a tua vida. Precisamos cumprir a palavra. Você se movimenta e eu vou cumprindo, vou trazendo a existência. Jean, é necessário cumprirmos a palavra de Deus a respeito da tua vida. Quem mais está aqui? Mirlene, é necessário cumprirmos a palavra de Deus a respeito da tua vida. E esse projeto aqui, irmãos, é para que isso aconteça, para que você entenda a sua identidade em Cristo, o seu destino profético, quem você já é em Deus e o que você precisa manifestar. Esse projeto é para te preparar, para que você viva e caminhe em direção à palavra de Deus a teu respeito. Porque é necessário que nós venhamos cumprir a palavra que Deus liberou a respeito de nós. Porque o nosso destino profético vai estar conectado a outros. E se eu não preparar o caminho para outros, outros não viverão o destino deles. Eu preciso ser quem Deus me projetou para ser. Eu tenho um projeto especial de Deus para a minha vida, porque eu sou uma poesia dele. Você é a poesia de Deus, você é uma poesia, você é algo que Deus escreveu. Como Davi fala, todos os meus dias estão escritos no teu livro. Deus escreveu a tua história. Você precisa cumprir o que ele escreveu, o que ele destinou a você. Aleluia! Você precisa, irmãos, abraçar o seu destino profético e ir em direção a ele. Escreva aí nos comentários: eu vou abraçar o meu destino profético. Eu vou abraçar o meu destino profético. Agarre, irmãos, agarre cada palavra que Deus liberar sobre a tua vida. Cada palavra que o apóstolo Caio liberar sobre a tua vida, agarre, abrace essa palavra e vá em direção a ela. Cada palavra que Deus liberar sobre a tua vida, através de um profeta de Deus, ou através do seu tempo de comunhão com Ele, tudo aquilo que Deus liberar sobre você, abrace, agarre, não olhe a situação e as circunstâncias que você está vivendo no dia de hoje, mas se prepare para viver o que Deus está liberando. Amém? Escreva aí: eu vou abraçar o meu destino profético. O rapachequerebequi aramaçoa. Rossa catalabaxerere caramaçoa. Olha só, Lucas capítulo 22, versículo 37. Olha o que Jesus diz. Lucas capítulo 22, versículo 37 diz assim, ó: porquanto vos digo que importa, olha o que ele está falando,
Portanto, vos digo que importa que em mim se cumpra, olha só, que em mim se cumpra aquilo que está escrito. E com os malfeitores fui contado, porque o que está escrito de mim terá que se cumprir. Olha o que Jesus estava falando para os discípulos dele. É necessário que se cumpra em mim aquilo que está escrito. E a palavra de Deus diz que todos os seus dias estão escritos no livro de Deus. E olha que você precisa declarar. É necessário que se cumpra em mim o que Deus escreveu de mim no livro dele. Irmãos, eu vou procurar esse versículo aqui, se alguém achar, e pôr nos comentários aí. Salmo 139. Salmo 139, verso 16, diz assim, ó. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. No teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Olha só, todos os meus dias foram escritos no livro de Deus. E cada um desses dias foi escrito e determinado. Então, eu preciso ser como Jesus. Jesus é o meu exemplo. Eu preciso cumprir. É necessário que se cumpra em mim tudo o que está escrito a meu respeito. Existe um livro que está escrito no céu, tudo a teu respeito. E as palavras que foram escritas naquele livro, que é de verdades eternas, precisa se cumprir na tua vida. Existe uma verdade eterna escrita a teu respeito, que precisa se cumprir, e depende de você caminhar em direção a essas verdades. Como você caminha em direção a essas verdades? Mergulhando na palavra, mergulhando na comunhão com o Espírito Santo, porque é Ele quem revela todo o plano, é Ele quem revela o projeto, é Ele quem traz os desenhos dos céus ao nosso espírito, é Ele quem vai liberando as palavras que vão direcionando, nos empurrando, impulsionando o nosso caminho e destino profético. É necessário que se cumpra em mim tudo que foi escrito a meu respeito. Declare isso, declare junto comigo. É necessário que se cumpra em mim tudo o que foi escrito a meu respeito. Declare mais uma vez. É necessário que se cumpra em mim tudo o que foi escrito a meu respeito. Irmãos, isso é muito forte. Oh, aleluia. Roxa cataramassoro cotorobostandequia. Mas não para por aí, irmãos. Olha só. Quando eu recebo a palavra e quando eu entendo que existe algo que precisa se cumprir na minha vida, que foi determinado por Deus, e eu começo a me movimentar em direção àquilo que Deus está falando, olha o que acontece quando você caminha em direção à palavra que Deus liberou. Quando você realmente abraça o teu destino profético e caminha em direção a ele, olha o que acontece. Mateus capítulo 3, versículo 16 e 17 diz assim, ó. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus. E viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia, este é meu filho amado em quem me comprazo. Agora, olha o que acontece na tua vida quando você abraça o teu destino e vai em direção a ele. Primeira coisa que acontece, o céu se abre. Quando Jesus foi até João para ser batizado, ele estava indo em direção ao destino dele. Para que a palavra se cumprisse. E é o que ele diz para João, João, a palavra precisa se cumprir. Você precisa me batizar. Você precisa me batizar. Mesmo que eu seja maior que você, eu preciso ser batizado para que a palavra se cumpra. Jesus precisava cumprir a palavra e João também. Mas quando Jesus está cumprindo a palavra e João também está cumprindo a palavra, cada um no seu destino, primeira coisa que acontece, o céu se abre. Quando você começa a se mover em direção à palavra que Deus liberou, o céu se abre e você tem favor de Deus e favor dos homens. O céu se rasga para você. Não tem céu de bronze. Não tem barreira no mundo espiritual que vai impedir o favor de Deus na tua vida. Aí as coisas começam a fluir, porque você começou a se movimentar por fé. Você não está mais olhando a situação e a circunstância em que você se encontra. Você não está mais olhando as suas limitações. Você não está olhando mais a verdade temporária, mas você está olhando para a verdade eterna. Você está olhando para quem você já é e aquilo que você já tem em Deus.
você está olhando o seu destino, você está olhando algo e você começa a caminhar, o céu se abre. Segunda coisa que acontece, o Espírito Santo desce, ou seja, a unção vem para te capacitar a cumprir toda a palavra que está escrita a teu respeito. Quando o Espírito Santo desce, você é capacitado, presença manifesta. A presença se manifesta, o céu se abre, a presença se manifesta. A terceira coisa, você começa a ouvir a voz de Deus, porque foi o que aconteceu. A terceira coisa que aconteceu, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu, a voz de Deus soou. Deus falou, esse é meu filho amado, em quem eu tenho alegria. O céu se abre, o Espírito Santo desce, te capacita, a unção vem sobre a tua vida. Você começa a ouvir a Deus e a sua identidade é revelada. Esse é meu filho amado, em quem eu tenho alegria. Olha que tremendo, irmãos. Olha o que vai acontecer na tua vida quando você, de fato, começar a caminhar rumo ao teu destino e palavra profética foi liberada. O céu vai se abrir, as coisas vão se travar. A unção de Deus vai ser liberada sobre você. Deus vai te capacitar. Você vai ouvir a voz de Deus nitidamente, porque para caminhar rumo ao destino profético, você precisa ouvir Deus e o que Ele tem a dizer. E você vai ter a sua identidade em Cristo formada. Nada mais vai distorcer a tua identidade. Nada mais vai distorcer. Você vai entender quem você é, quem você precisa se tornar, se manifestar, que Deus preparou para você. Quando a sua identidade for revelada para você, você vai entender tudo. E só Jesus pode revelar isso para você. Porque foi Ele quem escreveu a teu respeito. E Ele vai liberando, Ele vai revelando para você. Ele não vai revelar tudo de uma vez. Ele vai revelando por partes e você precisa ir se movimentando de acordo com as palavras que você vai recebendo. Se você não obedece o primeiro comando, o segundo comando não vem. Mas à medida que você vai obedecendo os pequenos comandos de Deus e do Espírito Santo, o quebra-cabeça vai se montando. Mas é necessário cumprir toda a palavra de Deus que tem a seu respeito. Grave bem isso, irmãos. É necessário cumprir toda a palavra. É necessário que se cumpra em mim tudo que foi escrito a meu respeito. E é isso que eu tinha para compartilhar com os irmãos. Caminhe, abrace o teu destino, abrace a palavra. Faça como eu, irmãos. Eu aconselho você. Pega um caderno e comece a anotar todas as palavras que você recebe da parte de Deus. Seja aquelas que Ele fala com você no teu secreto, seja aquelas que vêm por meio de profecia, seja aquela palavra que vem por meio de sonho, revelação profética. Não importa a maneira que Deus fale com você, mas tudo que Ele falar, anote no caderno. Porque sempre você vai voltar aqui, vai começar a se lembrar da palavra de Deus que tem a teu respeito. Isso vai gerar fé, para que você se movimente, para que você faça algo. Se movimente, e você vai ver as coisas de Deus acontecendo na tua vida. Amém? Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Guarde essa palavra no teu coração. Mergulhe mais a respeito dessa palavra. Diga ao Espírito Santo que o Senhor continue ministrando essa palavra no meu íntimo durante essa semana, que o Senhor continue falando comigo a esse respeito, me revelando, trazendo a minha identidade à tona, me mostrando, liberando palavras sobre mim, me dando direcionamentos. Busque isso em Deus. A comunhão com o Espírito Santo vai te permitir ouvir e receber essas palavras de Deus. Amém? Quero orar por você. Feche os olhos, Pai. Em nome de Jesus, eu abençoo cada irmão que se faz aqui presente, Senhor, nessa live. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço, venha trazer palavras de destino profético aos teus filhos e filhas. Pai, venha liberar sonhos proféticos que vão trazer direcionamento. Pai, que vão trazer revelação da identidade deles. Quem eles são já no mundo espiritual. Revela a eles as verdades eternas que o Senhor escreveu a respeito deles no teu livro, Senhor. Em nome de Jesus, traga um liberar profético sobre as nossas vidas. Que haja uma unção profética sendo liberada sobre nós essa noite, Pai. Envia teus anjos ministradores, Senhor, nos trazendo direção, revelação, Pai. Em nome de Jesus, que os céus estejam abertos sobre nós. Que o Espírito Santo desça sobre nós nesse momento, nos ungindo, nos capacitando a ouvir com nitidez a voz do Pai, para que possamos entender, Senhor, o nosso destino profético.
Em nome de Jesus, Pai, eu abençoo cada um. Em nome de Jesus, amém, e amém, e amém.